Bom dia, pessoal. Luiz Olivieri passando para dar um recadinho para você aqui que tem uma doença ocupacional já consolidada. Você sabia que se você não ficar atento para algumas coisas que eu vou dizer para você aqui, você pode perder uma indenização que vai ter um impacto significativo na sua vida? Indenização essa que, bem verdade, não vai trazer sua saúde de volta, mas pode fazer toda a diferença na sua vida econômica e no seu direito propriamente dito? Pois é. As lesões decorrentes das doenças ocupacionais e dos acidentes do trabalho, elas são passíveis de indenização, na forma como preconiza lá o artigo 7º da Constituição Federal e os artigos 186, 187, 927 e 950, parágrafo único do Código Civil. Nesse sentido, precisa saber qual é a natureza dessa doença em primeiro lugar. Se for um acidente de trabalho ou se é uma doença ocupacional. O que isso tem a ver, Luiz? O que isso tem a ver com esse vídeo? Por que você está falando que isso tem uma importância muito grande que pode fazer com que você perca algum direito, que você tenha alguma indenização? Porque a legislação civil, ela estabelece um prazo para que você, que porventura tenha sofrido um acidente de trabalho, uma doença ocupacional com sequela, exerça o seu direito de buscar a indenização pela reparação civil. A Constituição Federal fala que esse prazo é de 5 anos para aqueles casos em que o trabalhador tem um contrato ativo. Já para os casos de contratos extintos, ou seja, se o cara é demitido, se você for demitido, você tem até 2 anos para entrar com esse processo, para buscar essa reparação, desde que não superado o prazo de 5 anos da data da lesão. E aí, essa é uma questão muito importante para saber qual é o prazo que você tem para buscar essa indenização. Qual é o prazo? Porque se você deixa passar esse prazo de 5 ou de 2 anos, você perde totalmente o direito à sua indenização. E aí, nos casos de acidente de tipo, é muito fácil saber, olha, amputou o dedo no dia 7 de janeiro, a partir do dia 7 de janeiro, disparou o cronômetro para você buscar a reparação, tanto acidentária, né, na Justiça Estadual, ou na Justiça do Trabalho, a reparação pela responsabilidade civil. E nas doenças ocupacionais, de movimento repetitivo, perda de audição, bursite, tendinite, problemas na coluna, nos joelhos, na bacia, seja onde for. Nos casos de doença ocupacional, não é possível saber com certeza, com precisão clínica, a data da incapacidade, da ciência da incapacidade. Olha, o Luiz ficou incapacitado no dia 6 de junho de 2016, era uma manhã de sol, os pássaros... Não dá para saber. E aí, por ficção, a doutrina, a lei e a jurisprudência criaram um instituto chamado teoria da accionata. É um jeito bonito de se dizer que o cronômetro dispara no momento da ciência inequívoca da incapacidade e da lesão. E aí, temos 3 correntes de pensamento preponderantes na justiça. A primeira delas é a minoritária, que é no sentido de que o cronômetro dispara no momento em que o trabalhador teve o seu primeiro auxílio-doença deferido, ou fez o primeiro exame que constou lá, por exemplo, a tendinite. É a corrente minoritária, tendo em vista aí que o auxílio-doença, né, para aqueles que defendem essa interpretação, o auxílio-doença é um benefício pago nos casos em que a pessoa tem uma incapacidade temporária, ou seja, presume-se que feito determinado tratamento com aquele afastamento previdenciário, exista a cura e esse trabalhador segue com a capacidade totalmente restabelecida e vai para a vida. Corrente número 2, que vem ganhando corpo na Justiça do Trabalho principalmente, que é a ciência inequívoca da incapacidade, ou seja, o cronômetro dispara no momento em que o trabalhador tem reconhecido, através de um laudo pericial, de um processo de auxílio-acidente, por exemplo, a incapacidade parcial e permanente por exercício da sua atividade remunerada. Por quê, Luiz? Porque foi uma voz autorizada, ou seja, um médico do Poder Judiciário, que atestou que as doenças existem, que elas são decorrentes do trabalho e que te reduziram a capacidade de trabalhar de forma parcial e permanente. Os mesmos requisitos aí para ter direito à responsabilidade civil. É uma corrente intermediária que vem ganhando corpo, mas ela é vencível também pelo argumento segundo o qual que na segunda instância, no processo de concessão de auxílio-acidente, que tem como pressuposto o estabelecimento do nexo, a existência da doença e redução da capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, na segunda instância, o Poder Judiciário ele pode, ao invés de julgar, ele não ficar satisfeito com o primeiro laudo da primeira instância e mandar fazer uma nova perícia, né? Então, como é a segunda instância que tem a palavra final para tratar se a pessoa tem razão ou não,
ele pode converter o julgamento em diligência, ou seja, pode mandar fazer uma nova perícia para que seja aferida efetivamente se aquele primeiro laudo está correto ou não. E o terceiro ponto de vista, a terceira corrente, que é a preponderante na justiça, é que a ciência da incapacidade se dá com a prolação do acórdão, né, que é a sentença de segunda instância. Por que do acórdão, Luiz? Porque é no acórdão regional, é no acórdão ali do Tribunal de Justiça, nas ações acidentárias, por assim se dizer, que se põe fim à discussão se a pessoa tem direito ou não ao benefício, né? Se ele tem realmente a incapacidade parcial e permanente. A partir dali, da segunda instância, o processo pode ir para Brasília, para as instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça ou STF, mas para tratar de assuntos laterais, juros, correção monetária, nulidade processual, honorários de advogado, termo inicial do benefício, quando começa a pagar os atrasados e tudo mais. Mas o núcleo duro, ou seja, se o cara tem direito ou não à indenização, acaba ali na segunda instância. Então, esse é o argumento mais, é a tese mais aceita na Justiça do Trabalho hoje. Então, fica aí o alerta, que o prazo para você ajuizar a demanda buscando a responsabilidade civil do empregador, para ganhar lá o dano moral, que é presumido, o plano de saúde, caso você comprove o tratamento feito aí para suas doenças, e a pensão mensal vitalícia, que é calculada de acordo com o grau da sua incapacidade, é de 5 anos da data do acórdão, até a tese preponderante, mas a mais segura, para você não perder o seu direito, é que o prazo, você conte o prazo de 5 anos a partir da data do laudo do seu processo de auxílio acidente que porventura você tenha feito. Sempre lembrando uma coisa, que a doença já se instalou, né? Então esse processo de responsabilidade civil, que é a coqueluche, né, do momento, ela é no sentido de trazer uma contraprestação financeira apenas, né? Porque a saúde, de fato, a pessoa que já tem o benefício concedido, né, o auxílio acidente, no mais das vezes, ela já perdeu a doença já perdeu a saúde. E não há nada na medicina que possa trazer essa saúde de volta, né? Eu já tenho falado em outros vídeos que é importante que você continue fazendo o tratamento, né, como forma de comprovar que as doenças estão aí, né, efetivamente, porque você não fez só o tratamento para conseguir o auxílio acidente. E não há nada, como eu disse, que possa trazer a sua saúde de volta. Ah, Luiz, mas e o trabalho? É devida indenização pelo fato de eu estar trabalhando? Eu tenho interesse jurídico nessa prestação jurisdicional? Sim, porque o trabalho, a contraprestação pelo trabalho prestado é o salário. Você bate os pregos verde, amarelo, azul e branco, você vai ganhar por isso. Já a indenização decorrente da sua saúde perdida não se confunde com o pagamento dos salários, né? Pelo trabalho, o salário. E pela sua saúde, qual é a contraprestação que se tem? Então, é você que tem que pensar que agora, com a reforma da Previdência, você trabalhará, se homem, até os 65 anos de idade. E a sua velhice, muito provavelmente, você que é portador de doença ocupacional, vai ser muito ruim. Porque essas doenças são crônicas e se você continua inserido no ambiente hostil, elas vão progredindo, né? Então, você vai ter o organismo prejudicado severamente por conta da medicação que você vai tomar, você vai arrebentar o seu sistema digestivo, você vai ter a sua mobilidade prejudicada e muito provavelmente a sua velhice não vai poder nem usufruir daquele sonho do brasileiro de ter uma chácara, uma casa de veraneio, uma casa na praia. Então essa é uma questão muito importante, porque essa atenção ao prazo que se tem de 5 anos a partir da data da ciência inequívoca da incapacidade para buscar o seu direito, ele é muito delicado e você tem que ficar muito atento. Ah, Luiz, mas eu falei com um colega advogado que ele falou que a gente pode fazer o protesto judicial para interrupção da prescrição. Que é você chegar na justiça no 45º minuto do segundo tempo e falar: oi, juiz, tudo bem? Olha, eu estou aqui, eu tenho uma pretensão ajuizável na justiça e eu estou para perder meu prazo de 5 anos. Então eu quero que você interrompa o prazo aí, me renove o prazo de 5 anos. Ganha 10 anos aí para entrar com o processo trabalhista de responsabilidade civil. Nananina não. A partir da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017, que alterou o artigo 11 da CLT, passou-se a prever expressamente que a única forma de interromper a prescrição, ou seja, de parar o cronômetro da prescrição trabalhista é com o ajuizamento da reclamação trabalhista, ou seja,
ele deixou de ter aplicação do Código de Processo Civil que anteriormente previa aí a possibilidade de interrupção do prazo. Então, é uma indenização importante que geralmente as pessoas têm, né? Embora ela seja uma indenização muitas vezes até quase milionária ou mais que milionária, não traz sua saúde de volta. Então fica aí o alerta, fica aí a dica e na dúvida procure sempre seu advogado de confiança porque o seu direito pode estar sendo violado, tá? Então fica aí o alerta, um abraço do sempre amigo Luiz.